para Ele são todas as coisas. Nesta manhã tão linda, tão maravilhosa, eu queria cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Mais ou menos. Nessa manhã maravilhosa de glória, eu queria cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Eu quero expressar a minha gratidão, primeiramente a Deus, por este privilégio tão grande de participar do primeiro Congresso de Adolescentes Regional, Revage, e ser um dos ministradores. Confesso que sinto nos meus ombros o peso desta responsabilidade. Sou grato ao nosso irmão Maraí pela escolha. Agradeço ao pastor pela permissão de conceder o púlpito. Parabenizo toda a organização. Está tudo lindo para a glória de Deus, tudo perfeito. Amados, eu costumo dizer que Deus, Ele sendo uma fonte inesgotável, isto quer dizer que Ele é um ser ilimitado. Ontem à noite vivemos momentos ímpares aqui, a glória e a presença de Deus. Mas como Deus é uma fonte inesgotável, todos os dias Ele tem coisas novas para nossas vidas. Todos os dias Ele tem algo novo para mim e para ti, meu querido e minha querida. Deixando de lado os agradecimentos, eu quero ser muito simples e objetivo na mensagem. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você vai sair daqui impactado pela glória, pela presença de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quem trouxe Bíblia, por gentileza, abre-a. Ezequiel, capítulo 47. Oh, aleluia! Ezequiel, capítulo 47. Quem crê que Deus está neste lugar? Oh, aleluia! E for achando, coloque-se de pé, por favor, por gentileza. Ezequiel capítulo 47. Versículo 1 a seguir. Está escrito: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas. O que saía? De debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez andar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais outro 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas, aleluia, se desviam passar a nado. As águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Pode se assentar adorando e engrandecendo ao nome do Senhor. Foi-nos colocado um tema: adolescentes fortalecidos pela graça. É claro que isso não se restringe aos adolescentes, mas isso abrange a toda a igreja. É criança, adolescente, jovem, adulto, ancião. Foi nos expressado ontem muito bem pelo nosso querido amado Gifilho, pastor, sobre a graça. Mas eu queria ser muito objetivo falando deste fortalecimento, segundo a ministração, a revelação que Deus me deu nesta mensagem. Amados, Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece.
ou Deus é a nossa fortaleza. Nós como cristãos passamos por fases boas, fases ruins, fases altas, fases baixas. Mas como cristãos, jamais devemos parar. E a Bíblia vai nos dizer que este camarada, este Ezequiel, ele tinha um sonho maravilhoso, porque ele era da família sacerdotal. E todo que é da família sacerdotal tem um único sonho: de galgar ser um sumo sacerdote. É claro que para ser sumo sacerdote tinha algumas exigências, e uma delas tinha que ter chegar à idade de 40 anos. Só que este adolescente, que tinha este sonho, na sua adolescência, foi meio que frustrado, porque de repente os exércitos de Babilônia chega invadindo a sua cidade e leva muitos cativos. E no meio desses cativos, lá estava Ezequiel, distante do lugar que ele poderia alcançar o seu sonho de exercer o sacerdócio um dia. Mas agora ele sendo levado para o cativeiro, era como se a vida dissesse: olha, acabou o teu sonho, acabou o teu projeto, acabou o teu propósito. E ali, como um exilado, o texto começa a dizer assim, capítulo 1: no 30º ano, estando eu no meio dos exilados, às margens do rio Quebar, à beira do rio das lamentações, do rio da tristeza, ele estava ali pegando barros para fazer tijolos para as construções. Mas de repente, duas coisas acontecem. Aleluia. Estando eu à beira do rio Quebar, os céus se abriram. Eu tive visões de Deus. No capítulo 2, ele ouve uma voz dizendo: filho do homem, porque ele estava assim: põe-te em pé, que eu falarei contigo. E aquilo que eu te falar, tu vai dizer para esta nação. Nós percebemos que o sonho de Ezequiel era ser sumo sacerdote. O sonho dele é aparentemente frustrado, distante da sua pátria. E ele ali à beira do rio das lamentações, ele ouve uma voz dizendo: olha, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Pois a partir de hoje, aleluia, tu vais ser profeta. Nos teus planos tu querias ser sumo sacerdote, mas isso é muito pequeno. Tu queria trazer o povo a mim, mas eu quero te fazer profeta. Eu quero que tu me leve ao povo. Sabe por quê? Aquilo que Deus tem para ti e para mim é bem maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Às vezes os nossos planos, as nossas expectativas são aparentemente frustradas. Mas entenda, meu querido, é que às vezes nós queremos ser sumos sacerdotes, enquanto Deus tem algo maior de nos tornar profetas. Esta foi a primeira. E a segunda coisa foi: ele disse que quando estava à beira do rio, os céus O interessante é que Ezequiel, ele prova de um privilégio de que algumas pessoas na Bíblia provaram. No capítulo 28 de Gênesis, a Bíblia diz que o céu se abriu para Jacó, e ele vê uma escada que dava dos céus à terra, e naquela escada subia e descia anjos. A Bíblia diz que o céu se abriu para Isaías no capítulo 6, que ele viu o Senhor assentado num alto sublime trono. A Bíblia diz que o céu se abriu no capítulo 3 de Mateus, e Jesus ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho um prazer. A Bíblia diz que o céu se abriu, aleluia, para Estevão. Ele diz: eu vejo o filho do homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o céu se abriu no capítulo 10 de Atos para Pedro. Ele teve a visão daqueles animais. Mas a Bíblia diz também no livro de Apocalipse que os céus se abriram, e aleluia, João vê o homem, que os seus cabelos eram brancos como as neves, aleluia, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, as suas vestes brilhavam, e a sua voz era como o som de muitas águas, que ele dizia: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último.
E se você crer, o céu se abre nesta manhã sobre este lugar. E você pode ter visões, experiências com Deus, assim como Ezequiel. Porque talvez você chegou aqui frustrado, dizendo: Deus, eu estou sem forças. Parece que as palavras que eu ouvi não foram suficientes para me levantar. Pois Ezequiel disse: eu não tenho força. A Bíblia diz: o Espírito entrou nele e disse: eu te dou força, e colocou ele de pé. O céu se abre neste lugar. E ali Deus dá muitas visões a Ezequiel. E numa destas visões, destas muitas, no capítulo 47, começando do 40, Deus dá uma visão de um templo lindo, esplêndido, maravilhoso. E Ezequiel, naquela visão, vê um homem cuja aparência era semelhante ao bronze que brilhava. E aquele ser era Jesus, era Cristo. Porque ali era uma visão profética, uma visão futura. E a Bíblia diz que na visão ele vê Cristo com uma vara de medir nas mãos. E naquela visão da porta do templo saía águas. Saía águas. E aquele homem, aleluia, tomou a frente de Ezequiel e disse: Ezequiel, me acompanhe. E ele, com a vara de medir, Ezequiel seguia. A Bíblia diz que ele andou 500 metros e Ezequiel atrás. E as águas alcançaram ao tornozelo de Ezequiel. Isto quer dizer que o fortalecimento da graça começa no tornozelo. Como assim, irmão? Tornozelo vai nos falar de caminhada, vai nos falar de veredas. E no capítulo 14, versículo 6 de João, Jesus levanta a voz e diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A graça começa em Cristo. A graça começa no tornozelo, no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não vir por este tornozelo, se não passar por este caminho. No capítulo 10, versículo 9 do próprio João, ele diz: eu sou a porta, e aquele que entrar será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Pois a graça de Deus se revela intensamente em Cristo. E temos que começar por Ele, confessando a Ele como Salvador. Só que talvez há pessoas aqui que já entrou por este caminho alguma vez, e pelas circunstâncias da vida deixou este caminho, retrocedeu. Mas nessa manhã Ele está te dizendo: volta para o caminho. Volta para o caminho. E quando as águas estavam pelo tornozelo, o varão que estava com um cordel na mão mede mais 500 metros. E vai Ezequiel. E as águas vão subindo. E o texto diz: as águas já não eram mais pelos tornozelos. As águas chegavam ao seu joelho. Porque, amados, não só basta entrarmos no caminho, confessarmos a Cristo. As águas têm que estar no joelho. O que é isso? Oração. Fortalecidos pela graça. É impossível nós sermos fortalecidos se não orarmos.
A oração é um dos mecanismos do fortalecimento. A oração não pode faltar nas nossas vidas. Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Efésios 6:18: orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Às vezes, amado, nós falhamos, nós fraquejamos, porque deixamos de orar. Gastamos tanto tempo com tecnologias, redes sociais, com outras coisas. Esquecemos o nosso tempo de oração com Deus. Deus, Ele é um ser que tem sentimentos. E dentro do sentimento de Deus existe um sentimento que nós sentimos. Quando vivemos muito tempo distante de uma pessoa que amamos, sentimos saudades. E quando distanciamos da oração, Deus, Ele sente saudades. Eu imagino Deus dizendo: filho, filha, eu tenho saudades do tempo que tu orava, que tu se derramava diante da minha presença, em que tu falava comigo e eu falava contigo, que tu estavas de joelho perante mim. A oração não pode faltar nas nossas vidas, pois sem oração não há fortalecimento. Sem oração José não conseguiria vencer as tentações. Sem oração Josué também não conseguiria seguir na liderança do povo. Sem oração Sadraque, Mesaque e Abednego não conseguiria vencer a fornalha ardente. Sem oração Davi não conseguiria vencer as batalhas. Só que às vezes damos mais tempo para as tecnologias, amizades extras, e esquecemos o nosso verdadeiro amigo, o Espírito Santo. Ele está dizendo: eu tenho saudade. E a Bíblia diz: depois das águas estarem sobre os joelhos, o varão mede mais 500 metros. Ezequiel acompanha. E as águas começavam a subir. E a Bíblia diz que as águas já não estavam mais sobre os joelhos, mas estava sobre a cintura. Aleluia. Conforme aquele homem caminhava, Ezequiel caminhava acompanhando aquele homem. Agora olha para a pessoa que está do teu lado, por gentileza, e fala para ela: ei, você não pode parar. Agora pergunte: por quê? Mais forte: por quê? Agora responde para ela com ênfase, com alegria: porque as águas, elas também não podem parar. As águas têm que subir. 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 Você não pode parar, porque as águas de Deus sobre a sua vida têm que subir. As águas de Deus na sua vida têm que aumentar. Você não pode parar. É porque no meio da caminhada somos feridos. No meio da caminhada somos desamparados. No meio da caminhada somos frustrados. Aí queremos parar, mas o varão está dizendo: olha, eu já estou na frente 500 metros, você não pode parar. Me acompanha, porque tem águas para você. Tem águas para você. E talvez há pessoas aqui nesta manhã, nessa situação, que já pensou em parar, já pensou em desistir de tudo. Diz: olha, até aqui tá bom, eu não vou mais caminhar, eu não tenho mais forças, eu não consigo mais, eu perdi o vigor. Aleluia. Mas Cristo está te dizendo: olha, você não pode parar, porque tem águas para a sua vida. E as águas chegam à cintura. O que isso quer dizer? Que além de entrar pelo caminho, tornozelo, além da oração, aleluia, joelho, cintura fala de postura.
Cintura fala de caráter. E sabe o que é que transforma a nossa postura, caráter? A palavra de Deus. A palavra de Deus não pode faltar neste processo de fortalecimento. A palavra de Deus é um dos pontos principais. Aleluia. Jesus disse no capítulo 7, versículo 24 de Mateus: todo aquele que ouvir as minhas palavras e não as praticar será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Que vem a chuva, transbordam os rios, sopram-se os ventos e cai a casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Que pode vir rios, pode vir chuva, pode soprar vento, mas não cai, porque está edificada sobre a rocha. Está edificado sobre a rocha. A palavra de Deus não pode faltar na minha vida. A palavra de Deus não pode faltar na sua vida, na nossa vida, meu querido, porque é ela que nos coloca justamente. Ela que nos direciona, ela que transforma o nosso caráter, que faz uma metamorfose em nossa alma. Despojai-vos do velho homem e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. A palavra de Deus não pode faltar. Só que às vezes esquecemos de lê-la, esquecemos de ouvi-la, esquecemos de praticá-la. E o enfraquecimento vem, porque se nós nos deixarmos de alimentar-se fisicamente, o nosso físico se enfraquece. E assim, se deixarmos de nos alimentar da palavra, o nosso espiritual também não se fortalece. Mas quando nos alimentamos da palavra, o nosso espiritual é fortalecido. Aleluia. Teve um camarada que se sentiu desafiado, mas como ele era alimentado pela palavra, ele não cedeu. No meio de um reino em que existia vários deuses, que tudo era consagrado aos deuses, em que todos se contaminaram, ele levantou a voz e disse: eu vou resolver não me contaminar com as finas iguarias do rei, com aquilo que é sacrificado. Sabe por quê? Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Eu estou sendo fortalecido pela palavra, na graça de Deus, através da palavra. E o homem caminhou mais 500 metros. Agora as águas já não eram mais pelo tornozelo, nem pelos joelhos e nem pelas cinturas. Ezequiel disse: e eu não conseguia mais andar, só se fosse nadando sobre as águas. Nadando sobre as águas. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Que Deus não quer que eu e que você vivemos superficialmente na sua graça. Ele não quer que nós provemos simplesmente das águas no tornozelo. Ele não quer que nós provemos simplesmente das águas do joelho. Ele não quer que provemos simplesmente das águas pela cintura. Ele quer te levar a um nível mais profundo. Ele quer te levar de um nível mais além. Aleluia. Ele quer te imergir na sua graça. Ele quer te imergir na sua graça. É por isso que Pedro diz: olha, crescei na graça e no conhecimento. Palavra e poder. Aleluia. Uma vez um jovem fez a pergunta para um dos nossos irmãos na fé: o que é mais importante, a oração ou a palavra?
E o nosso irmão da fé respondeu fazendo uma pergunta, uma retórica: o que é mais importante em um pássaro? A sua asa esquerda ou a sua asa direita? Não pode colocar um acima do outro. Faz parte do fortalecimento do processo. Oração e palavra faz parte do processo. Não pode deixar uma para valorizar a outra. Tem que andar junto, senão o pássaro cai. Valorizemos a partir de hoje mais a oração. Valorizemos a partir de hoje mais a palavra, se queremos fortalecer-nos nesta graça. Ezequiel disse: eu não conseguia mais andar. Eu só passaria ali se fosse nadando. Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mergulhai-vos neste Espírito. Aleluia, seja imergido neste Espírito. E para concluirmos, no capítulo 7, versículo 37 de João, Jesus disse algo tremendo. Ele levantou a voz e disse: em verdade vos digo, como diz a Escritura, aleluia, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas, rios de águas. Mas espera aí, vamos entrar no texto. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Agora, por que Jesus disse do seu interior? Porque está falando de algo intrínseco, de algo de dentro. Aleluia. Sabe por quê? Até Cristo, todos do Antigo Testamento, todos os profetas, só provaram de algo, aleluia, que vinha de fora para dentro. Mas Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, agora já não é mais de fora, é de dentro. Aleluia, não é mais porção, porque no Antigo Testamento os profetas só recebiam porção, mas Jesus está dizendo: não é mais porção, é plenitude. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é mais porção, é plenitude, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Oh, lavas, ai, lavas. Jesus estava falando aqui também do batismo do Espírito Santo. Porque existe uma pequena diferença entre ser cheio do Espírito e entre ser batizado. Ser cheio significa de fora para dentro, mas ser batizado é de dentro para fora. Sabe por quê? Ser cheio pode ser algo momentâneo. Você é cheio ali, aleluia, mas tem que continuar buscando. Mas o batismo não, ele já começa dentro, porque ele vai e não volta, ele fica, por isso que é no interior. E aquele batismo jorra rios de águas. É as águas do Senhor, é a presença do Senhor te inundando, meu querido. É a presença do Senhor nos inundando de dentro para fora. É no nosso espírito que causa uma transformação na alma, uma transformação no corpo, é no caráter. Começa no tornozelo, aleluia, joelho, cintura, e nós somos imergidos totalmente no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é isso, é ser totalmente imergido no Espírito. Se coloque de pé, por gentileza. Ezequiel, aleluia, aleluia, ele só conseguiria passar naquelas águas a nado, porque o fortalecimento na graça não é limitado. Deus quer te fazer viver experiências maiores. Deus quer te fazer viver experiências melhores. O livro da Bíblia em que mais mostra a ação do Espírito Santo e que me fascina é o livro de Atos. E citando só 30%,
A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8, Atos, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No capítulo 3, o Espírito Santo usa Pedro e João para curar um cego na porta do templo. No capítulo 4, versículo 31, está escrito: e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 5, o Espírito Santo usa os apóstolos para operar através das suas mãos sinais e prodígios. No capítulo 6, o Espírito Santo capacita os diáconos para o ofício. No capítulo 7, o Espírito Santo dá uma sabedoria extraordinária a Estevão. No capítulo 8, o Espírito Santo salva o eunuco de Candace. No capítulo 9, o Espírito Santo transforma e salva a vida de Paulo. No capítulo 10, o Espírito Santo batiza na casa de Cornélio e salva Cornélio. E já pulando de propósito, no capítulo 2, versículo 1, começa a dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e aquele som invadiu toda a casa onde estavam reunidos, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E o versículo 4 contribui assim dizendo: e todos foram cheios, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Este fortalecimento, aleluia, este processo tem que nos levar ao aprofundamento, à imersão do Espírito, pela graça de Deus. E talvez aqui há pessoas que no meio da caminhada se fraquejou, talvez não tenha mais forças para orar, para ler a palavra, não tem sentido mais como era antes na adoração. Mas eu quero te dizer, ainda tem águas de Deus para a sua vida nesta manhã. Oh, aleluia. 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 Oh Deus, em nome de Jesus, que a luz da tua palavra ilumine o entendimento, e que esta palavra que é água, que limpa, que lava, seja constante em nossa vida. Que o teu Espírito Santo cada dia dê vida a esta palavra em nosso viver, Senhor. Não permitas que nada venha nos afastar da tua palavra. Não permitas que nada venha nos distanciar da oração. Querido Deus, em nome de Jesus, concede a vitória sobre o pecado. Pecados que insistem em permanecer, Senhor, em nome de Jesus, nesta hora eu repreendo em nome de Jesus, declaro a vitória do Senhor, áreas da vida dos teus filhos que precisam ser limpas, precisam ser resgatadas, precisam ser redimidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo pecado seja vencido agora, todo desejo da carne seja subjugado à vontade do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja em nós a santificação, Senhor, o crescimento espiritual, oh Senhor, para a glória do teu nome. No nome precioso de Jesus, colocamos nossas vidas no teu altar, santificamos ao Senhor o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, colocamos no teu altar, santificamos ao Senhor até a volta de Cristo Jesus. Até a volta de Cristo Jesus, todo espaço, toda área que o pecado conseguiu ocupar na vida de alguém aqui, Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos agora
Nós tomamos agora do domínio do pecado, do controle do inimigo, e entregamos ao Senhor Jesus. Declaramos libertação, transformação, restauração para a glória de Deus. Em nome de Jesus, haja a vitória de Cristo, a vitória do Senhor para a sua vida, a vitória de Cristo para a sua vida, o controle do Espírito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.